Estamos ao vivo. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu sou Rafael Dias, professor de Física. Eu sou Jason, engenheiro civil. E E esse é esse é o o Spot Spot Física. Física. Agora foi, agora foi. Foi. Foi bom, foi bom. É isso aí. Foi igual eu cantando no chuveiro às vezes, que eu esqueço a letra da música, aí eu espero o cara falar a primeira vogal e entro, assim, vup. Já Reverberação. aconteceu. É, reverberação. Já É, aconteceu bom, comigo. e já, né? Acho que eu tô com um pelo Sejam da minha bem-vindos cachorra na aí, boca, cara. galera. Tá o quê? Acho que entrou um pelo da minha cachorra na minha boca. Putz. Acho que eu tirei agora. Qual é, Ó, o Marcos? Bate Marcos já mandou um. Qual é, rapaziada? Qual é? Receba. Receba! Já viu esse meme do qual é, rapaziada? Não. Eu vou do Que é o bicho receba é do filma Luva de assim. Pedreiro. É, o recebo é um. Olha lá, Natalina. Ah, tem o do qual é, rapaziada, que é antigo, que o bicho filma assim com o celular, tem mó galera atrás. Ele, qual é, rapaziada? Cara, eu Baixinho não assim, lembro. qual é, rapaziada? Aí ele vai aumentando. Aí do nada ele, Ah, já qual vi. é, rapaziada? Aí a galera. Eu já vi. É muito bom. Mas enfim, né? É Sejam isso aí. bem-vindos, galera. Mais um episódio. Graças a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Esse é os bordão É, do Luva de Pedreiro. né? Hoje o nosso episódio vai ser sobre a luz, né? E basicamente a gente vai falar várias propriedades da luz, algumas curiosidades e tal, mas basicamente o nosso objetivo é no final chegar a um ponto assim de como a luz é uma peça fundamental para a gente entender o universo, né? Coisas assim que a princípio parece que não teria nada a ver com a luz. Mas antes a gente vai falar algumas curiosidades, vai trazer algumas coisas que a gente deu uma lidinha aqui, né? E tu vai começar, né, Jason? Uma lidinha. Você Uma vê o tamanho lidinha. das minhas anotações aqui. Eu vi teu caderno aí. Toda Caraca, o semana é bicho um escreveu TCC, um. cara. É. Pô, a gente podia ter um blog, né? Aí você postava suas anotações. Tipo isso. Já era um É, texto. então tá bom, vamos lá. Primeiramente, o Vamos que é lá. luz? Né? Uhum. A forma curta de explicar é que a luz ela é uma onda eletromagnética, mas ela também é uma partícula, que é o próton, que se comporta como uma partícula e uma onda. Próton não, fóton, desculpa. Fóton. Fóton. Próton. Caraca, Viajei bugou aqui. todo. E a luz ela é uma radiação. Radiação porque toda onda eletromagnética é uma forma de radiação. Só que ela é Uhum. uma radiação não ionizante, diferente, por exemplo, dos raios gama, que são extremamente ionizantes. Né? É, quando a gente fala de luz, normalmente a gente pensa em luz visível, né? A gente pensa na lâmpada, a gente pensa no sol, a gente pensa em lanternas, né? Em velas, mas a luz, como eu falei, ela é uma onda eletromagnética e acontece que a gente vê uma fatia do espectro eletromagnético, que são as cores visíveis para a gente, são as faixas de luz Uhum. visível para a gente. E a gente não vê a luz, a gente vê a luz refletida nos objetos. Né? Se um objeto é Uhum. azul, ele vai absorver todas as cores da luz e vai refletir a faixa azul. Né? Vai devolver o azul para a gente. Se for um objeto verde, ele vai absorver todas as faixas e vai devolver só o verde. Né? E as faixas que a gente vê são do vermelho, que é de menor energia, e abaixo do vermelho, que tem ainda menor energia, é o infravermelho. E aí ele vai passando do vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, azul escuro, violeta e acabou aí, onde a gente consegue enxergar. Acima do violeta, que é a faixa de maior energia que a gente consegue enxergar, Uhum. é o ultravioleta, que a gente não enxerga, mas que a gente recebe do sol, por exemplo, só que a gente detecta só o infravermelho, que é o calor dele. Que é uma radiação ionizante, inclusive, a do sol, né? É. O ultravioleta. Ah, como a gente já falou aqui antes, o Rafael especificamente falou antes, a gente só enxerga essa faixa de luz porque é, é a faixa de, é a fatia do espectro eletromagnético que melhor se propaga dentro da água, que é onde foram formados os primeiros olhos, né, das criaturas que vivem no planeta Terra, os nossos ancestrais. E a gente desenvolveu os olhos para detectar
essas cores, porque eram as cores que se propagavam com mais facilidade. Então, embora existem estudos aí dizendo que tem uns seres marinhos que enxergam 12 cores primárias. Para quem não sabe, as cores primárias que a gente vê são vermelho, amarelo e azul. Então, a gente vê 3, eles veem 12. Eu não consigo nem imaginar, a Cara. gente é incapaz de imaginar, né? é, Aham. quais são, o que seria uma quarta cor primária, né? A gente É, não consegue é, imaginar uma cor nova, vamos é. dizer assim. Aí tá aí uma coisa engraçada, porque assim, dizer que o nosso olho ele percebe o vermelho, azul e verde, né? Uhum. Seriam três cores. É Só que aí vermelho, a gente disse que o arco-íris. né, é vermelho, amarelo e azul. O vermelho, azul e verde é a composição de LEDs que se mistura para fazer a tela Pra formar colorida, o. né? É, né? Não, É, é tá. porque o vermelho, o verde e o azul são cores primárias porque elas não são compostas pela mistura de nenhuma outra cor, né? Já o verde ele é composto de azul mais amarelo. Então já não é mais uma cor primária, é Aham. uma cor composta. Mas sim, É, mas. continua seu raciocínio. Aham. É, não, mas aí assim, os cones, né? Eles absorvem o vermelho, o verde e o azul. Uhum. Os cones do nosso olho. É, mas aí o lance nem é muito sobre isso. É porque assim, aí alguém viu o arco-íris em algum momento e olhou e falou: Ó, se a gente reparar, ele tem sete cores, tá ligado? Mas Uhum. assim, pega um arquiteto ou algum profissional assim de design gráfico, alguém que mexe muito com cores, Uhum. né? Eu acho que a pessoa olha e vê muitas cores, sacou? Tipo, uma Sim. diversidade muito grande de cores. Porque o arco-íris ele não tem as faixas exatamente definidas. É um degradê, né? Que vai de uma faixa para outra. A transição. Então, eu lembro uma vez que um amigo meu, ele trabalha com isso, né? Com design gráfico. E Uhum. aí tinha um joguinho, assim, no computador que era, tipo, ele dava várias cores, vários quadradinhos assim, e um deles tinha uma cor diferente. Aí no Ah, eu início era já vi. muito nítido, assim, tá Aham. ligado? E aí a gente foi olhando. Aí teve um que eu olhei e falei, uai, pra mim tá tudo igual. Ele, não, pô, olha aqui. Aí, tipo, como se fosse assim, tá muito diferente, tá ligado? Aí Aham. quando ele apontou, eu falei, eita mesmo. Aí ele clicava e pum, beleza. Aí chegou uma hora que ele falava, ó, esse aqui tá bem diferente. Eu, não tá, velho, tá tudo igual. Ele clicava, pum, acertava. Eu, caramba, bicho. É, pro Aí olho imagina treinado, né? se. É, imagina se ele fosse o primeiro cara que olhasse pro arco-íris e fosse dizer quantas cores tem ali. Ele ia falar, pô, umas 256. 320, Igual 256. monitor das antigas, 256 cores. É. Só, mas é só uma coisa que eu fico pensando, né? Uma curiosidade minha, assim. Esses sete cores É. foi uma definição que alguém fez em algum momento, né? E ficou, mas na verdade é um degradê, né? Aham. Vamos pôr aí uma infinidade de cores, né? É, E a gente simplifica fazendo as faixas de exatamente sete realmente, cores. quando você começa. Porque quando eu estava estudando teoria das cores, eu lembro que eu fiz um desenho uma vez, uma ilustração. Era uma menina andando de noite e, tipo, debaixo de um poste, sabe? De luz. Aham. E eu desenhei uma faixa branca, assim, de luz, né? Aí um cara viu, né? O cara lá do grupo de arte viu e falou assim: Cara, tá errado isso aí, a luz é invisível, você não consegue ver a faixa de luz. Você vai ver a luz refletida no corpo da menina, né? Então você vai desenhar um reflexo no ombro, na cabeça, no cabelo, tal, tal. Mas essa faixa branca é só se fosse, sei lá, tivesse neva, ou tivesse chovendo, ou tivesse muita poeira, porque aí você ia ver a luz branca sendo refletida pelas É, partículas no realmente. ar, né? Aham. E aí. E aí eu falei assim, é mesmo, né? A luz é invisível. A gente vê É. as cores refletidas, né? A gente vê os comprimentos de onda refletidos. E. Ah, novamente falando do espectro de luz, que vai do vermelho, que é a menor energia, pro ultravioleta, pro violeta, que é o de maior energia que a gente enxerga, mas a cor de maior energia é o branco, na verdade, que é a mistura é a junção de todas as faixas de luz, né? Uhum. Então, é, por exemplo, como a gente já tinha falado antes, né? Que a gente fala assim, ah, tá tão quente que tá vermelho. Então, tá quente, mas nem tanto, né? Agora, se tiver branco de Aham. tão quente, aí realmente o negócio tá na temperatura do sol, que o sol é branco, Aham. né? Sim. Então, a gente associa branco, azul, verde, essas cores a frio, porque são as cores que lembram a natureza, lembra água, lembra gelo.
Mas na verdade elas são as cores mais quentes. E as cores que lembram fogo, que o nosso fogo de Hum. madeira, fogo de, de, de objetos mais comuns assim, é meio alaranjado, né? Meio vermelho, a gente associa a quente, mas não é. É quente. É Tem quente, menos mas não energia, tanto. né? É. Tanto é que o fogo de cozinha, o fogo do fogão que a gente usa o gás butano, a chama dele é azul. Ela tem Aham. muito mais energia do que se fosse um fogão a lenha, que a chama é amarela, laranjada, entendeu? Sim, é Então verdade. isso é interessante de lembrar. Deixa eu ver se eu anotei mais alguma curiosidade aqui. É, o Bate Marcos comentou aqui, ó. Eu formei em design e não sabia as cores. KKK. Eu até hoje Pegava não as sei, cores cara. por Quando alguém códigos. fala Não sei. Bordeaux, ocre, eu não sei. São nomes que as pessoas dão para tons de vermelho, Ah, tons eu de também não amarelo. sei. Às vezes eu vou em uma loja de tinta, né? Aí eu Ah, pego aquele catálogo assim. Aí, vai tem umas cores que eu não entendo, assim, tipo, o nome, sacou? Assim, verde, animais dos campos, sei lá, tipo, como assim, tá ligado? é tipo isso. Verde, vento, frescor. Como que o vento é verde? Como assim, velho? Saca? Tipo, tem uns nomes que não tem nada a ver, né? É muito É, louco. Eu eu também acho, não sei. eu Para acho mim, assim são as que. sete cores do arco-íris. E outra coisa engraçada também é que. Vamos botar defeito nas coisas mundanas, né? Vamos falar dos ditados populares. A luz no fim do túnel. Hum, A luz está no fim, no meio e no começo do túnel. A fonte de luz é que está lá do outro lado, mas a luz está é, permeando o túnel inteiro. aham, sim, Né? Então, boa. é engraçado que a gente associa só o que a gente percebe, né? E outra coisa Aham, também é que alguns artigos, não verifiquei se é um estudo científico mesmo, mas alguns artigos que eu li por aí falam que o ser humano enxerga. A cor que a gente enxerga com mais facilidade é o verde. ah, Tanto é que, tipo assim, os colete de motoqueiro, motociclista, se vocês preferirem, é ah, verde limão, aquele verde bem. Tá, cheguei, sabe? aham, Porque ele chama bem mais atenção do que se fosse, sei lá, um vermelho escuro, entendeu? Então, é, eu imagino, não me cite como uma fonte acadêmica, mas eu imagino que seja porque o primeiro habitat do ser humano foi a selva, né? E a cor predominante na selva é verde. Eu não sei se procede, mas pelo menos assim, que o olho humano enxerga é, verde com mais verdade. facilidade é verdade. Tanto é que os Aham, lasers que a gente aponta para o espaço são verdes. é, Não é laser vermelho, porque vermelho não é muito fácil de enxergar. Mas né? Deixa eu ele é ver, eu verde. tô pensando uma coisa aqui. Ah, Se a gente olhar no espectro de absorção da água, é aquilo que você falou no início, né? O nosso olho, ele, vamos dizer, entre aspas, aprendeu a enxergar a luz que chegava quando os seres vivos todos viviam na água ainda, né? é. E eu acho que o verde é a cor menos absorvida, assim, absorvida com menos intensidade. Será? Aí eu tô pensando nisso agora, viu, galera? É, Aí seria o caso da gente dar uma olhada é uma aqui hipótese. no espectro. E talvez essa seja a explicação também, né, para isso que você está falando. Ah, talvez, né? Pode ser. Só É, que assim, os animais enxergam as cores diferentes, né? isso é O nosso verdade. Isso é sentido mais verdade. aguçado é a visão. A gente enxerga muitas cores, mas, por exemplo, um cachorro já não enxerga tantas cores, né? Aham, Eu vi uma comparação do que um humano enxerga e um cachorro enxerga. Era tipo assim, eram uns brinquedinhos coloridos na grama. Aí tá lá, verde, aham, o verdinho da grama, o brinquedo azul, um amarelo, um rosa, não sei o quê. E, e a visão do cachorro era um negócio assim sem graça, sabe? Tipo um amarelo sei. queimado, um azul bem Aham, opaco, um negócio bem fraquinho, sabe? Então ele vê um aham. espectro bem menor de luz. Só que os outros sentidos dele são mais evoluídos, né? Que é a audição e o olfato. Então, eu acho que assim, quando saímos da água, a gente começou a evoluir os sentidos de forma diferente, né? Diferente, é. É, porque toda a vida veio da água, então a princípio era para todo mundo ver essa mesma faixa, mas não é bem assim, né?
Acho que eu tenho visão de cachorro, não é possível. Rapaz, vai no oftalmologista. Às vezes você tem. Como é que chama? Deu branco. Você não vê todas as cores, né? Aham. Como é que é o nome? Cara, você Fugiu, falou o gente. nome na última live, era um nome muito louco. Mas Não, o também tem o nome é da daltonismo, que a gente vê trocado já. daltonismo. Isso. Tem outros, né? Tem, por exemplo, acromatismo, acromatia, sei lá, alguma coisa assim, que você não vê cor nenhuma, né? Tem vários É. tipos de daltonismo, assim. E aí, uma história engraçada. Eu dando aula, eu resolvi fazer uma dinâmica assim. Eu imprimi uns cartõezinhos com as letras A, B, C, D e E. E aí, quando eu jogava uma questão lá no quadro, teórica, né? E aí lia com a galera e falava: cada um levanta o cartãozinho da resposta que ele acha que é correta, né? Que eu conseguia ver, tipo assim, aí eu falava 1, 2, 3 e já, e todo mundo levantava junto. Aí se todo mundo acertasse, eu falava, beleza, isso aqui tá tranquilo. Às vezes metade falava uma coisa, metade outra. Aí eu mandava eles tentarem se convencer, saca? Quem responde? Tipo, B e E. Mas, enfim, era uma dinâmica assim, com cartõezinhos. Aí eu coloquei cada letra, mais ou menos as cores como se fosse o arco-íris, né? Mas eram só 5. Mas eu botei mais ou menos assim: vermelho, laranja, amarelo, verde e azul. Um azul meio roxo, assim. Aí uma aluna falou assim, do nada, ela pegou, olhou e falou: professor, por que só a letra A e a B tem cor diferente? Aí Ih, daltônico. eu acho que E ela estava acho que era no primeiro ou no segundo ano. Acho que era no primeiro ano. Devia ter uns 14, 15 anos. E nunca tinha percebido, cara. Aí, por causa desses cartõezinhos, o verde, o azul e o roxo, ela via a mesma cor. Era isso, era amarelo, Caraca. laranja, verde, azul e roxo, alguma coisa assim. E aí ela via as três últimas iguais, assim. Aí não, são todas diferentes. Ela ficou olhando assim, achando estranho. Sério? Aí mostrou pro amigo dela. É diferente ali? É. Aí caramba. Ó, Caraca. Eu eu tenho, acho eu que tenho um você colega tem que ele, daltonismo. que ele é daltônico, né? E ele falou que É? a gente estava jogando, né? E no jogo tem as opções de acessibilidade lá para daltonismo, tá? Tem vários tipos. Aí Uhum. eu tava comentando, não sei o quê, porque tem alguns jogadores que usam o modo daltonismo para enxergar melhor algumas coisas no jogo, que até o Marco falou ali que ele troca as cores no jogo para enxergar melhor. Aí ele falou assim: eu uso o modo daltonismo tal. Aí eu falei assim: mas fica melhor de enxergar? Ele: não, é porque eu sou daltônico mesmo. Eu falei: como assim? Quais são as cores que você troca? Aí ele: azul e amarelo. Aí eu falei: é mesmo, cara? Aí ele: Caramba. pra mim azul é azul e amarelo é amarelo, mas o povo disse que tá trocado. Oxe, ele troca as cores? Acho que ele disse Que que doido. troca, né? E o meu professor de Onde é biologia, amarelo. eu não sei se ele troca exatamente um por um, né? Mas ele falou Aham. que ele enxerga a cor diferente. E Que aí eu doido, tive um cara. professor de biologia que ele falou que ele tinha um amigo que ele tinha um grau de daltonismo tão preciso assim a troca entre as cores que ele só descobriu que ele era daltônico quando ele estava clinicando como oftalmologista. Caramba. Que louco, né? Aham. Mas porque assim, como a pessoa tem como você desenvolver o daltonismo depois, mas como a pessoa geralmente tem de nascença, ela não percebe, né? Eu acho É. que até quem desenvolve é tão lento o processo, aí eu acho, né? Eu tô aqui viajando, que talvez a pessoa nem não percebe, né? De repente a coisa vai É, perdendo a cor, mudança assim, e gradual aí costuma passar batido pelo ser costuma humano passar mesmo. batido, exatamente. Cabuloso, né, velho? Então quer Cabuloso. dizer que o seu olho está interpretando os comprimentos de onda da luz de uma forma diferente das outras pessoas, né? Uhum. E às vezes eu fico me Sim. perguntando, será que o meu vermelho é o vermelho que todo mundo enxerga? Porque a minha cor favorita é vermelho. Eu não se Aham. importa. Eu me pergunto isso às vezes, né? Não tem como eu saber como você enxerga, Uhum. né? Porque você aponta para um negócio que eu vejo vermelho e você chama de vermelho também. Mas será que a gente está vendo a mesma coisa? Né? A gente não está vendo coisas diferentes e dando o mesmo nome? O meu Aí teria filho. que ter um jeito da gente trocar de corpo, porque aí É a difícil. estrutura do seu olho que ia definir isso, o seu cérebro, né? Toda. O meu filho, quando ele era pequenininho, ele tava começando a brincar com lápis de cor e tal. E eu acho que ele percebia que a gente queria testar ele, sabe?
Aí a gente falava assim, que cor é essa aqui? Aí ele é azul, só que era vermelho, né? Aí a gente já ficava assim, eita, aí e essa aqui? Aí ele é vermelho, só que era o azul. Aí eu ficava assim, caraca, velho, será que ele é daltônico e tal? Aí toda vez eu pintava um negócio que cor é essa? Aí ele falava a cor trocada, né? Aí eu fiquei, não, eu vou fazer um teste depois. Aí eu deixei passar. Aí daqui uns 10 minutinhos eu falei assim, filho, pega o lápis vermelho pro pai ali. Aí ele foi certinho no vermelho, pegou e me entregou. Aí eu falei, ele tava Te brincando. peguei. Ele tava me testando. Boa. Mas é isso, acho que pra introdução do que é luz, bom, Aham, é. é uma forma de energia sem massa, não é? Que é composta por uma Aham, partícula chamada fóton, que se comporta tanto como partícula como quanto uma onda do espectro é. eletromagnético, que é enorme, mas nós enxergamos só uma Sim, pequena fração, porque foi a forma que os nossos olhos evoluíram ao longo dos milhões de anos aí que a gente está se arrastando sim. na Terra. É. E aí, pegando esse gancho, né, de que a luz, ela é onda, ela é partícula, Uhum. é, esse debate já é antigo, né? Na verdade, o debate do que é a luz e como funciona a visão é bem antigo mesmo, desde lá da Grécia Antiga, né? Você tinha algumas teorias sobre o que era, teorias assim no sentido popular, né? Sobre o que era, na verdade, nem o que era a luz, mas como funcionava a visão. Mas era tudo no campo filosófico, né? Então você não tinha Uhum. experimentos e tudo mais, tanto que tinha uma teoria dos gregos, né, de que o nosso olho tinha tipo uma chama, assim. Ele era como se fosse a fonte da luz, a luz tinha que bater no objeto para a gente ver ele. E Uhum. aí quem era cego é porque essa chama se apagava, entre aspas, né? Não era Poético, exatamente né? isso. É, poético. É, só que isso não explica, por exemplo, por que que fica escuro, né? É. Se, se depende do nosso olho, não precisava de sol, de mais nada. Aí, enfim, muito doido. Aí só o E Ciclope do aí, X-Men que enxerga. é, Solta o. e aí, então, assim, a gente sempre teve essa coisa, né, com a visão, com a luz, o que que é a luz e tal. Mas esse debate aí do que é a luz e se ela é onda ou se ela é partícula, Uhum. começou lá, mais ou menos perto da época do Isaac Newton, né? Isaac Uhum. Newton, ele debatia, para ele, a luz era uma partícula. Porque, por exemplo, se você está aí dentro do seu quarto, você fecha tudo, né? E aí você dá um gritão, o som ele atravessa a parede, porque ele é uma vibração e essa vibração pode ser transmitida, né, para a parede e é transmitida para o outro lado. Só que a Uhum. luz não atravessa. Aí o Newton entendiu que ela bate e volta, então ela é tipo uma partícula, né? Uhum. Só que, bom, aí o som também reflete. Ele atravessa, mas ele reflete, né? Uhum. E a luz, dependendo do meio, ela atravessa também ou reflete. Então, o Huygens, ele já dizia que a luz era onda, e ficava essa briga, né? E aí, engraçado que o Isaac Newton, ele conseguiu demonstrar a lei da reflexão, que a gente chamou de lei de Snell, né? As duas leis de Snell, que quando a luz reflete, o mesmo ângulo que ela faz de incidência é o de reflexão, né? Isso aí, quem faz ensino médio ou fez, está ligado. E aí ele demonstrou isso considerando a luz como uma partícula. E aí ele Uhum. usou alguns conceitos lá, né, de colisão e tal, e demonstrou que o ângulo de incidência é igual ao de reflexão. E de fato, se você pegar uma bolinha de tênis, uma bolinha perfeitamente esférica e jogar na parede, ela vai refletir, né, seguindo a lei da reflexão de um raio de luz também. Uhum. Então não é tão absurdo pensar que a luz era uma partícula, só que aí depois de muito tempo, assim, como o Newton era o cara, a galera foi com ele, né? Não, realmente, o Newton tá certo. Os dois tinham bons argumentos O Newton contra e a falou, tá favor, falado. mas o Newton ele já tinha feito tanta coisa correta que o nego falou, Newton falou, tá falado. Mas aí veio o experimento da dupla fenda de Young, né? Que mostrou que a luz, ela se comportava como onda, porque existe um outro fenômeno ondulatório, que é quando a onda atravessa uma fenda, dependendo da espessura dessa fenda, ela gera uma nova frente de onda. Então, essa onda vai se espalhar de novo para todas as direções. Isso é bem perceptível com o som, né? Se eu Uhum. abrir a porta ali e estou falando, alguém lá na sala me escuta. Porque o som vai
quando atravessa a porta, ele se espalha para todos os lados de novo, atravessa o corredor, né? Ele vai sempre que ele atravessa uma fenda, ele se espalha depois de novo para tudo que é lado. Com a luz isso não parece tão evidente, você pode ver que tem essa linha de luz aqui, ó, né? Uhum. Não parece que está tendo uma refração aqui, só que é porque essa fenda, ela tem que ter uma espessura mais ou menos da mesma ordem de grandeza do comprimento de onda, da onda, né? Pode ser onda, tanto a luz, que é onda eletromagnética, como ondas mecânicas, como o som, por exemplo. Então, assim, o som, a gente falou na semana passada, a gente falando dos sentidos, né, que enganam a gente, você falou, é entre 20 e 20 mil hertz, a frequência. Se a gente for calcular o comprimento de onda, eu acho que dá 17 metros para a onda grave, né, e 17 milímetros para a onda aguda. Então, assim, para uma onda sonora das mais graves possíveis da gente ouvir, 17 metros é uma fenda. Uhum. Sacou? Então, tipo assim, pode passar um carro para a onda sonora é uma fenda ainda. Sacou? E para a onda mais aguda possível, 17 milímetros. Aí já é pequenininho, né? Mas é algo que a gente ainda consegue ver, assim, falar, se o som passar aqui, ele vai sofrer difração. Não confundir com refração, né? Que é outra coisa. E isso é alterar o tom do som também? Ou... não altera nada. Ele é só porque, tipo assim, por exemplo, aqui tem o meu LED aqui na frente, ó, a minha mão brilhando. Ele vem, bate nessa madeirinha, que inclusive eu tento sempre baixar a câmera aqui para não mostrar, mas aí hoje meu filho usou aqui, e é bom que tá mostrando a madeirinha, ó. Ela passa e vai retinho até chegar lá na parede, né? Uhum. Se acontecesse difração aqui, ela se espalhar e iluminar todo o quarto. Certo. Sacou? Que é o que acontece com o som, por então exemplo. Ela obstrui, né? Isso, Ela passa reto aqui, ó, e não se espalha novamente, como se fosse uma nova frente de onda, né? Como se ela estivesse saindo daqui. Com o som isso acontece. Eu tô falando aqui, se meu filho sentar aqui em cima da cama, ó, ele vai ouvir. Claro que reflete na parede, tem várias coisas, né? Mas deu para sacar essa ideia? Tipo, se eu falar, o som atravessa a porta e se espalha para todos os lados. A luz não, ela passa reto assim, ó, vum. Só que não é porque a luz não sofre refração, mas é porque o comprimento de onda da faixa visível é entre 400 nanômetros, 430 mais ou menos, até 700 nanômetros. Nano é 10 elevado a menos 9, né? É tipo 400 nanômetros, é como se micro pegasse... é menos 3, né? Ih, mili é menos 3. É mili, né? Micro é menos... Micro é menos 6. E nano é menos 9. É cada 1000, né? 1 nanômetro é você pegar 1 metro e dividir em 1 bilhão de partes. É mili, então micro, é muito nano. pequeno. É muito pequeno, saca? Então, se você tiver uma fenda bem pequenininha, dessa ordem de grandeza, de nanômetros, aí sim a luz vai atravessar e vai sofrer difração, vai espalhar para todos os lados de novo. E é isso que o experimento da dupla fenda mostrou. Ele faz duas fendas. É o famoso nanômetro favorito de Hollywood. Quando eles não conseguem explicar alguma coisa, fala que é nanotecnologia. Sim, Hoje em dia é o quântico, né? Tudo é quântico agora. Mas enfim, aí no experimento da dupla fenda, o Young mostrou que a luz ela sofre difração, ou seja, ela se comporta como uma onda. Sofre difração e interferência, que também acontece com ondas, né? Uhum. Então aí ele mostrou, aí a galera, então esse experimento não tem como questionar, né? Porque até então a gente tinha bons argumentos para você acreditar que a luz era onda e para acreditar que era partícula, né? As pessoas acabavam preferindo ficar com Isaac Newton, mas assim... Acabou que é os dois, né? Então, aí o Young mostrou que era onda, porque ela sofria difração, interferência, enfim. Fenômenos que só acontecem com as ondas, né? E que já eram conhecidos. Só que aí depois vieram outros problemas. Por exemplo, o efeito fotoelétrico, que é quando a luz incide no metal, ele emite elétrons, né? O jeito que esse fenômeno acontece não dava para ser explicado se você considerar a luz como onda. Então, uma explicação para isso
que foi o Einstein que deu, né, e ganhou o prêmio Nobel foi por causa disso, é que a luz troca energia como se fosse partículas. Então ela se propaga como onda, mas ela é como se fosse pequenos pacotes de energia, né? E aí você teria colisões, né? Como se fosse uma partículazinha de energia que pode colidir com o elétron e dar energia para ele. Uhum. E aí o elétron também, ele pode, quando ele precisa mudar de nível lá dentro do átomo, né? De nível de energia, que a gente chama agora, aquelas camadas atômicas, né? Ele pode emitir também fótons. Então ele pode emitir um pacote de energia com uma quantidade específica. Então aí ficou aquela coisa, né? E agora? Porque um experimento mostrou que a onda se comporta como onda. Mas e se você observar, é em relação à propagação dela, né? E a interferência da luz com ela mesma. Agora, quando ela interage com a matéria, ela troca energia como se fossem partículas, pequenas partículazinhas, né? A gente sempre desenha o fóton como esferazinhas, né? Umas bolinhas, assim. Seria algo que a gente não tem como imaginar como é que você vê. Porque fóton, né? No universo, a matéria, quando ela converge, né? Quando ela se aglutina, tudo costuma convergir para o formato que é mais eficiente de forma energética, né? Então é uma esfera. Mas a luz não tem massa, né? Para poder se aglutinar e virar uma coisa. Eu acho que a esferinha, a bolinha, é a melhor representação, sim, né? Pra gente imaginar uma. Porque seria como se fosse um objeto adimensional, né? Isso, é um exatamente. Ponto. É um ponto. Se não tem massa, né? Não tem dimensões e tudo mais. E aí, enfim, aí a luz, ela tem essa dualidade, né? Como você falou, assim. E aí hoje a gente tem essa teoria da dualidade onda-partícula, né? Ela se comporta, a luz, como onda e como partícula. Mas o mais legal é que o elétron, no experimento da dupla fenda, também se comporta como onda. Aí que o bicho pega. Porque o elétron, até então, ele era partícula e ponto final, né? Ele era matéria e ponto final. E ele, inclusive, é uma parte fundamental da matéria, né? E aí, de repente, ele vai lá e se comporta como onda. Aí bugou. Então, quando a gente fala dualidade onda-partícula, isso serve pro fóton, pra luz, né? No caso, ou melhor, para qualquer onda eletromagnética, mas serve também pro elétron. E isso é muito louco, né? E o meio altera também, né? A trajetória da luz. Isso. Por exemplo. E aí daí é bom a galera saber disso, porque então o meio altera a trajetória da luz como se ela chocasse, duas bolinhas batessem uma na outra. E ela se. Então a luz, apesar de não ter massa, ela tem momento. Que quem não lembra, momento ou quantidade de movimento é massa vezes velocidade, né? Então o corpo, para ter quantidade de movimento, ele tem que ter essas duas coisas. Ele tem que ter massa e, obviamente, tem que estar em movimento, né? Massa e velocidade. A luz não tem massa, mas ela tem momento. Ela troca um fóton, ele pode vir e, tipo colidir mesmo com o elétron e mudar a direção dele e tal. Isso é muito doido também. A refração na água, né? Quer dizer que quando a gente vê aquele objeto que está parcialmente fora, parcialmente dentro da água, que ele parece que está quebrado, é porque a luz que entrou na água, a água alterou a trajetória dela e ela sai num ângulo diferente, né? A gente vê o objeto distorcido, né? Isso. Na verdade, a luz que saiu, né? Refletiu no objeto, aí vai vir pro nosso olho. Aí, tipo, eu tô assim, mergulhado até o peito na água. Aí parte da luz reflete em mim e vem pelo ar e chega no seu olho. Outra parte entra na água, reflete em mim, aí vem pela água, sai da água, vai pelo ar, chega no seu olho. Então, essa mudança de meio faz ela mudar a trajetória. Quer dizer, ela muda de velocidade, e aqui eu dei um spoiler, eu ia fazer uma aqui. Ela muda de velocidade, e aí por isso ela pode mudar de trajetória ou não, tá? Eu gosto de deixar isso claro, porque tem peguinha sobre isso em vestibular, né? E aí tem aluno meu que assiste, eu gosto de ser um pouco criterioso nessa coisa porque é de boa você pensar que a luz, quando muda de meio, ela desvia a trajetória, né? Mas, assim, para uma prova de vestibular é complicado, porque se eu pegar um aquário
e jogar um raio de luz perpendicular à superfície, ou seja, fazendo 90 graus, ele atravessa reto, sem sofrer nenhum desvio. Mas isso não quer dizer que não aconteceu a difração, porque a refração, desculpa. Ó, eu falei para não confundir, confundi. Foi de propósito, para vocês lembrarem disso. Certo, turma? Certo. Errado. Certo, errado, Eu postei esse meme esse dia. A refração acontece sempre que a luz muda de meio. Ela pode desviar ou não. Então, aí massa, né? Só que aí que tá, esse que eu falei que eu dei spoiler, é porque aí entra num ponto que eu acho que eu vou deixar para falar mais pro final, assim. Sobre essa questão da velocidade da luz ser uma constante, né, no universo. Então, se você quiser dar sequência aí sobre a velocidade, né, da luz, para não roubar a sua parte. Não, mas quando eu fiz a pesquisa da velocidade da luz, só que em vez de eu falar assim, como que a gente descobriu a velocidade da luz? A gente já tocou nesse assunto antes, que foi um experimento feito com espelhos, né, dentro de um laboratório e tal. Isso. Mas o que eu pesquisei foi por que a velocidade da luz é 300 mil km por segundo. Essa é boa. Por quê? Hein? Só antes de você falar, exatamente nesse episódio, eu fiquei de dizer qual era... Porque, assim, o valor que a gente tem hoje foi esse experimento que você falou. Um espelhinho fica girando, né? Aí você manda 2 pulsos de luz no intervalo de tempo conhecido, e aí um vai bater no espelho e vai para ser captado por um sensor. Aí o objeto vai girar um pouquinho, aí o outro bate, e aí pelo ângulo entre os dois, você sabe o tanto que isso girou e sabe o tempo, enfim, calcula essa velocidade. Beleza. Só que antes disso, o cara que descobriu que a luz não era instantânea, né, que ela tinha uma velocidade finita, foi o Homer, né? Homer. E aí ele estava analisando o eclipse da lua de Júpiter, uma lua chamada Io. E aí esse eclipse tinha um período conhecido, mas ele percebeu que com o passar do tempo, esse período estava mudando. E assim, o período de um satélite qualquer, né, seja natural ou artificial, em torno de um planeta, ele não muda. É um período constante. Só que aí, o que ele entendeu? Que em certos momentos, a Terra está mais próxima de Júpiter, e em certos momentos está mais distante, né? Porque vai ficar os dois orbitando, assim, às vezes está mais perto, às vezes mais longe. Quando estava mais longe, a luz que vinha de Io, que era a Lua, até chegar na Terra, demorava um pouco mais de tempo. Então estava rolando um eclipse, ela estava atrás do planeta, né? Assim que ela aparecia, um raio de luz saía e vinha viajando toda essa distância até chegar aqui no nosso telescópio lá, né? Então, se o planeta estava mais longe, esse tempo era um pouco maior. E aí ele calculou uma coisa aproximadamente uns 200 mil quilômetros por segundo. E hoje a gente tem um valor de 299.792 quilômetros por segundo, né? 67% aí de ele achou, acho que 220, alguma coisa assim. 220. Então foi até razoável. Mas o grande lance desse experimento é que ele mostrou que a velocidade da luz era finita, né? Ela tinha um valor. O lance era calcular isso com mais precisão. Para o que ele tinha na época, isso foi em 1676, então foi bem incrível. 1600, né, galera? 1600. Foi uma descoberta muito importante para entender a velocidade da luz e por que ela é a velocidade máxima do universo. Que, inclusive, isso é uma fala equivocada. Não é que a velocidade da luz é a velocidade máxima do universo. A velocidade máxima do universo, na realidade, é a velocidade da causalidade, que é o limite de energia que o universo pode aplicar numa partícula sem massa, que são as partículas que podem ser aceleradas ao máximo possível que o universo permite, e o limite dessa velocidade é 300 mil, aproximadamente, 299, 300 mil km por segundo. Eu decorei. E foi o Galileu, né, que ele veio com essa história de porque a luz é instantânea, mas se você assumir que a luz é infinita, a velocidade da luz é infinita, então a massa não poderia existir no universo.
porque você precisaria de energia infinita para criar uma partícula de massa. Então isso já entrava em contradição, assim. O Newton usou essa proposta do Galileu para fazer as leis de cinética dele, mas para calcular o espectro eletromagnético, a velocidade da luz, que é o c, né, que é a constante universal, esse pressuposto de que a luz era instantânea simplesmente falhava, porque justamente se a velocidade da luz é infinita, então quer dizer que o universo precisa de energia infinita para acelerar a luz. Então ele precisaria de mais energia ainda, além do infinito, para criar uma partícula de massa. Então aí já estava fora. E aí, tudo bem o Galileu pensar assim, porque na época do Galileu não se tinha os conceitos, né? Leis de Newton, por exemplo, não existia. Ele não puxou o pano rápido o suficiente da lamparina e falou instantâneo. A ideia de fóton, isso nada existia, né? Então, para o Galileu, para a época dele, era razoável ele ter esse questionamento. Né? Porque na cabeça deles a luz poderia simplesmente ocupar o espaço completamente, instantaneamente, né? Hoje, se a gente estuda física, a gente é até meio assim, cara, não tem como nem imaginar isso, né? Não faz o menor sentido. Essa observação aí assim, para chegar nessa conclusão aí que é da velocidade da causalidade, que é a velocidade absoluta do universo, é um princípio chamado de transformação de Lorentz. É muito complicado. Você tem que partir de uma porção de axiomas, aí você pega a equação de Maxwell e faz isso, faz aquilo outro, aí você chega na velocidade da luz. Só que a velocidade da luz não é a velocidade da luz. Ela é a velocidade da causalidade. Por quê? Porque toda partícula sem massa se move na velocidade da luz. Ou da causalidade. Né? Que é onda gravitacional, fótons, gluons, eu anotei uns nomes aqui dessas partículas, mas onda de rádio. Então, assim, tudo que não precisa de um meio e não tem massa é acelerado à velocidade absoluta da causalidade, que é 300 mil km por segundo. Né? Então, a velocidade da luz é a velocidade absoluta? A velocidade da causalidade é a velocidade da luz? Mas ela é a velocidade da causalidade primeiro. Por quê? Porque ela também acelera a gravidade e as outras partículas sem massa na mesma velocidade, que é o limite do universo. Então, por isso que a gente fala que e se a gente viajasse na velocidade da luz? Não dá. Porque para você acelerar uma partícula com massa para chegar na velocidade da luz, você teria que chegar no limite de energia do universo, que seria basicamente energia infinita. Na verdade, não. É uma energia finita que acelera as partículas até a velocidade máxima da causalidade. E para você acelerar massa, que precisa de mais energia do que uma partícula sem massa para ser acelerada, você teria que ultrapassar o limite do universo. E por que o limite é esse? Porque sim. Porque sim, porque Deus quis. Exatamente. Mas é isso. Então, isso assim, é uma coisa que eu fico pensando, né? Que loucura ter esse limite, né? Tem um número e é totalmente arbitrário, assim, pelo menos até agora. Tem que ser esse número, né? Porque a gente sabe que o universo é finito. A gente fala que é infinito, mas não, ele é finito. Ele está sendo formado, inclusive, a cada segundo que passa. E ele tem energia finita. Então, é natural, né? Obviamente é um pouco... tá saindo do foco a tua câmera, cabuloso. Minha câmera tá desfocada aqui, não sei porquê. Então, assim, sabendo-se que o universo ele tem energia finita, a gente chega na conclusão de que se ele tem energia finita para acelerar uma coisa que não tem massa, para acelerar uma coisa com massa, ele precisaria ter mais do que o infinito de energia. Então, sim, não dá, é verdade. né? Então você chegou no limite dele. É o limite de energia que ele disponibiliza para uma partícula ser transportada pelo vácuo. Ok. Então, assim, se você tentar acelerar um corpo para chegar na velocidade da luz, uma das duas coisas vai acontecer. Você vai ficar sem energia antes de você chegar numa fração da velocidade da luz, ou da causalidade, né?
Ou, se você tivesse tanta energia, toda a energia disponível do universo para acelerar uma partícula para chegar perto da velocidade da luz, essa partícula ia se desintegrar e ia ser energia pura. Aí ela ia passar a ser uma Uhum. partícula sem massa também. Ah, Entendeu? Então simplesmente não dá. Então viajar na velocidade da luz, crianças, impossível. Até agora, né? até agora, é. Até onde a gente já Aí tá. eu queria encerrar a minha parte aqui só dando. Tocando novamente numas curiosidades sobre o que é a velocidade da luz, em termos mais práticos, assim. Como que a gente tem uma noção do quanto ela é rápida e o quanto as coisas no universo são grandes, né? Uhum. A luz, se você. Vamos supor que você acende uma lanterna e ela joga um raio de luz para frente, um feixe de luz. Se essa luz fosse capaz de dar a volta na Terra, ela é tão rápida que em um segundo ela daria 7 voltas e meia ao redor da Terra. Caraca, é muito E a doido. Terra tem 40.075 quilômetros de circunferência. Então, assim, ela é tão rápida que a 300 mil quilômetros por segundo ela daria 7 voltas e meia na Terra em um segundo. Em um segundo. Você Então, conta ela deu um, 7 voltas. deu 7 voltas e meia. 7 voltas e meia. Dois, mais 7 voltas e meia. Exatamente. Aí, daqui para a Lua, é mais ou menos 384 mil quilômetros. Então, a luz sai da Lua e chega aqui na Terra em 1,3 segundos. E vice-versa, sai da Terra, chega na luz, na Lua em 1,3 segundos. Da Terra para o Sol, que daqui para lá é 150 milhões de quilômetros, leva 8 minutos. A, o nosso sistema solar, ele tem 9 bilhões de quilômetros de diâmetro. Então ele tem 8 horas luz. Então a luz vai de uma ponta até a Caramba. outra do nosso sistema solar em 8 horas. Então você chega para trabalhar, quando você está saindo do trabalho, ela está chegando no final do sistema solar. E Detalhe, a luz que é a coisa mais rápida do é, universo, né? exatamente. Que dá uma Tanto é volta na que Terra em segundos. a sonda era a Voyager, né? Que foi para Plutão, que saiu do nosso sistema solar, né? Uhum. Ela levou mais de 30 anos para sair do sistema solar. Caramba, bicho. Você vê como a Imagina os objetos caras são massas. lançarem um negócio para falar, daqui a 30 anos a gente vai ver o resultado. O Carl Sagan, que foi o cara que ajudou a desenvolver o disco de ouro que tem lá nessa sonda, que teoricamente seria para falar um pouco da Terra para outras possíveis raças sentientes no universo, ele já morreu Uhum. e o negócio chegou no final do sistema solar alguns anos atrás. E parece que ele já saiu até do raio de comunicação com a Terra. A gente perdeu contato com ela já. Ah, é. Eu acho que Virou sim. lixo cósmico. A não ser que alguém encontre e fale, ó, vida, em outro Exatamente. planeta. Aí a Via Láctea ela tem 100 mil anos-luz de diâmetro. Que eu não vou nem falar o número, né? Mas é 9,46 vezes 10 a 17. Eu acho que era 9 quintilhões de um negócio Aham. assim de quilômetros. E a galáxia Andrômeda, que é a galáxia mais próxima da Terra, está a 2,5 milhões de anos-luz. Então eu não vou nem me atrever a dizer esse número, que É. eu também nem calculei. Mas sim, pra você ter noção do quanto que a luz é rápida e o quanto que o nosso universo é grande. Né? Uhum. Então é isso, eu acho que do meu bloco está Encerrou. encerrado. É, isso é muito massa. Um pouco do que você falou sobre isso, né? Não é bem a velocidade da luz que é o limite do universo. E Uhum. aí é um ponto que eu queria já começar refletindo sobre isso, né? O Einstein, ele partiu do princípio para a teoria da relatividade e depois todas as consequências dela, de que a velocidade da luz era constante, independente do referencial, né? É por isso que representa com C, né? É. C é igual a 3 vezes 10 oitava metros por segundo, porque C é de constante. Uhum.
Só que aí quando a gente fala luz, a gente tem que lembrar que na verdade é todo o campo eletromagnético, todo o espectro eletromagnético, né? E também outros tipos de partícula que na época do Einstein não se falava nisso, né? Mas aí hoje a gente tem um negócio chamado campo de Higgs. Recentemente descobriram o bóson de Higgs, né? Foi aquela coisa, partícula de Deus, né? Mas basicamente o campo de Higgs é como se fosse assim, é como se o universo estivesse dentro de uma substância, vamos dizer assim, né? De um campo, não é exatamente substância, né? Imagina um campo imaginário, assim. E aí todas as partículas com massa interagem com esse campo. Então, por isso você precisa aplicar uma força para acelerar elas, e quanto mais rápido elas estão, maior resistência o campo de Higgs oferece, e você precisa de uma força maior, ou seja, mais energia para acelerar. E aí você chega nesse limite de que se um corpo com massa tentasse alcançar a velocidade da luz, você ia precisar de uma energia infinita para ele chegar lá, né? E as partículas que não têm massa, elas não interagem com o campo de Higgs. Então, hoje, para a física moderna, assim, no que a gente está atualmente, não é nem ter massa ou não ter massa, é interagir ou não com esse campo. Seria mais ou menos isso. E aí tem outras partículas além do fóton que não interagem com esse campo, que nem você falou, né? O graviton, que seria possivelmente uma partícula associada ao campo gravitacional, ela não interagiria com esse campo também. Então ela teria a mesma velocidade da luz. Por isso que a gente tem as ondas gravitacionais, né? Porque a gravidade ela não vai atuar de forma instantânea no universo. Então, se agora surgisse um corpo com massa do nada, assim, ó, plum, a gravidade dele ia se propagando e ia só atuar com os corpos que já estivessem dentro do campo gravitacional, né? Não ia surgir a massa e, de repente, o campo gravitacional, puff, instantaneamente. Ele ia se propagando, assim, ó. Por isso, colisão de dois buracos negros, ou... Eu não lembro aquele que foi captado, a gente até falou em outro episódio, né? Que captaram as ondas gravitacionais. Sim. Né? Você muda a organização daquela massa ali, você vai mudar o campo gravitacional, como ele está atuando. E essa mudança, ela se propaga na mesma velocidade que a luz. Então, por isso, você tem a gravidade se propagando como se fosse uma onda também, né? E aí existe uma partícula sem massa associada a isso, do mesmo jeito que tem o fóton associado à luz, né? Você tem uma partícula associada ao campo gravitacional, que é o bóson de Higgs. E aí, o fato disso ser verdade, da velocidade da luz ser constante, independente do referencial, é o que gerou, basicamente, grande parte da física moderna que a gente tem hoje, né? Tudo que é consequência da relatividade é consequência desse fato de que a velocidade da luz, ela não muda dependendo do referencial. Isso já é muito doido, né? Porque, tipo assim, o que seria isso? Se a gente está num carro, nós dois com a mesma velocidade, eu vou olhar para você e em relação a mim você está parado, né? Sim. Mas em relação a alguém que está na calçada, nós dois temos uma certa velocidade. Agora, se você acendesse uma lanterna, eu que estou do seu lado ia ver ela com essa velocidade, 3 vezes 10 oitava, né? Ou 300 mil quilômetros por segundo. 3 vezes 10 oitava seria em metros por segundo, né? Você põe 3 zeros a mais. Só que a pessoa que está na calçada ia ver com a mesma velocidade que eu. E isso é muito doido, né? Então, para os outros corpos que têm massa no universo, o referencial vai alterar a velocidade do corpo, né? Como a gente percebe essa velocidade. Agora, para a luz, não. Independente da velocidade que eu sempre vou observar ela com essa mesma velocidade, 300 mil quilômetros por segundo, aproximadamente. Ou 299.729 quilômetros por segundo. Então é por isso que aí, o tempo não passa para a luz, né? Tipo isso, porque ela está numa velocidade onde... Aí nas equações de Einstein, quanto mais próxima a velocidade do corpo está da velocidade da luz, menor o tempo passa para esse corpo. E aí, se você chegasse na velocidade da luz, você teria uma inconsistência matemática ali, né? Matematicamente seria impossível também. Você teria que exatamente parar no tempo, né? O tempo ia passar para você de forma
infinitamente lenta em comparação a outros corpos. Então, esse que é o lance, né? O fato da luz ter a mesma velocidade para eu, que sou um referencial em movimento, e você, o referencial parado, faz com que o tempo passe para mim diferente do que passa para você, né? E aí eu já lombrei muito nisso, assim, tipo, caramba, então a luz é importante pra caramba, né? No universo. Só que aí é isso, não é luz, né? São todas as ondas eletromagnéticas, e aí, na verdade, são todas as partículas que não têm massa, ou em outras palavras, que não interagem com o campo de Higgs. Mas é muito doido pensar nisso, né? Que o fato. Já é muito doido pensar que a velocidade não depende do referencial. Porque às vezes você, tipo assim, tá, isso acontece, beleza, mas como assim? Né? Como eu andar com a lanterna muito rápido, eu acender essa lanterna, a luz para quem olha de fora, parado, tem a mesma velocidade para ele do que tem para mim, né? Uhum. Isso é muito louco, assim. Até, às vezes eu falo disso com os alunos, falo sobre isso com meus alunos, e aí eu gosto de lembrar de uma história que eu estava num carro com uns amigos da faculdade, a gente estava saindo, acho que a gente ia num rodízio de pizza, uma churrascaria, alguma coisa assim, e aí um amigo meu estava chupando uma laranja. E aí chegou uma hora, tava passando um cara assim de terno, gravata, com uma pastinha na mão, né? E aí ele deu aquela última chupada assim e jogou a laranja no cara. Blá! Eu só vi batendo a laranja, voando Caraca, bagaço pra velho. tudo que é lado. Aí eu, ô seu animal! O cara trabalhador lá, voltando do trabalho, não sei o quê, tu tá com a laranja do cara. Ele, não, pô, estudante de direito. Aí eu, não, velho. Não, mas eu. Aí ele falou assim, não, mas eu joguei fraquinho. Mas tu tá num carro a 80 por hora. Aí Então soma, essa né, a laranja, energia, a ela velocidade. chegou no cara a 80 por hora, mais a velocidade que você tacou. E a laranja espatifou toda, velho. Eu olhei assim pelo retrovisor, né? Plaf, voando laranja. O Eu, cara cara. tomou um tiro no peito. Exatamente. Deve ter Caraca, doído, velho. velho. Tava muito rápido. Aí, mas assim, se fosse com a luz, não teria diferença entre. Aí ele falou assim: eu joguei fraquinho. Pro nosso referencial do carro e a laranja no carro, né? Vamos supor que nós dois lá dentro, para tirar a resistência do ar, né, de fora, você pega e joga ela para mim assim, ó, vum, né? Aí eu ia pegar, pô, beleza. Se o carro tiver a 1.000 por hora, não interessa. Uhum. Agora, se você jogasse para fora, aí a pessoa ia receber lá fora, né? Porque como ela tá parada, aí para ela ia ser a velocidade do carro mais a da laranja. Mais a Para a luz isso não velocidade dele acontece. andando no sentido oposto da Contrário, laranja. exatamente. Mas para a luz isso não aconteceria. Para todos os referenciais, ela tem essa mesma velocidade. Aí Uhum. vem uma pergunta para o chat. Antes eu quero pedir para quem está assistindo e não nos segue ainda, segue aí, galera, Segue por nós, pô. favor. E Avisa seus quem amigos. quiser, quem quiser ter sua mensagem lida ao vivo pela voz do Google, você pode fazer um live Pix a partir de R$ 1 e mandar uma mensagem que ela vai ser lida na tela, beleza? Pois é. Mas voltando, tem como a luz ficar mais lenta do que essa velocidade dela? Porque assim, mudar de referencial não muda a velocidade da luz, Uhum. mas tem como ela ficar mais devagar? A gente Então, falou isso, disso agorinha. a gente já falou, na Falou isso real. agorinha. Por isso que eu falei que eu dei um spoiler, né? O Eu já pessoal tá, o respondi, né? pessoal tá lavando louça aí e ouvindo É, podcast, tá jogando um joguinho aí e ouvindo podcast. Essa é a hora de saber se vocês estavam prestando atenção. então, já respondendo, né? Perguntando e já respondendo, porque eu já respondi, na real, ela muda, sim, de velocidade quando ela muda de meio, né? Então, quando a gente fala que é constante nesse sentido de que para referenciais diferentes, ó, jogando o joguinho e ouvindo, Aí, kkkk, falei? boa, boa. O PH faz muito isso também. O PH está aí, estás vivo, ele está assistindo, mas deve estar jogando. Deve estar no meio de uma partida É. intensa no PVP. Um amigo meu comentou aqui em off. Fico só, eu fico só bosta assistindo, sem saber o que comentar. É gente demais inteligente, kkkk. É só fazer Nossa, pergunta, pô. os comentários do nosso chat são os mais cabulosos, aí. Só piada de tiozão do PH. Você Nossa, não precisa fazer uma piada necessariamente intelectual, não. Pode soltar. pô. Se for bem Nosso humorado, chat é pode da mandar. zoeira. Toda zoeira é bem-vinda. O
Bom, enfim, aí sim, né? Tem como a luz mudar de velocidade. O lance de ser constante é em relação ao referencial, né? Uhum. Mas quando a luz ela entra em meios materiais, aí ela passa a se propagar mais devagar. Porque ela interage com a matéria, né? Então é natural a gente entender que ela vai diminuindo a velocidade. Aí quanto mais denso o material, se ela atravessar, ela vai diminuindo a velocidade. E aí aquilo que o Isaac Newton falou, né? Tipo assim, o som atravessa a parede, mas a luz não. Porém, se eu jogar um raio-x na parede aqui do meu quarto, ele vai atravessar. Sim. Então, aquele argumento já era, né? Hoje que a gente sabe que existem outras faixas de onda eletromagnética invisíveis, mas que têm a mesma natureza da luz, né? Uhum. Então, esse que é o grande lance, né? Na verdade. Aí, por isso, né? Que eu estava falando que, dependendo do referencial, a velocidade da luz não muda, é que é possível a existência dos buracos negros, das ondas gravitacionais, que mais? Consequências aí da relatividade, da dilatação do tempo, Dilatação né? temporal. É. Então, olha só, o tempo passa de forma diferente para cada um, e a gente chega nessa conclusão a partir do princípio de que a velocidade da luz é a mesma para todos os referenciais, né? Uhum. Então, esse que é o ponto, assim, de como a luz a luz, as ondas eletromagnéticas, são importantes no universo, né? Elas como se diz assim, elas definem o comportamento de todo o universo, né? Da matéria, como que a matéria interage, como que o tempo passa para a gente, né? Uhum. Quando eu falo como a matéria interage, a questão das ondas gravitacionais, né? Até mesmo as interações eletromagnéticas, elas acabam entrando nessa brincadeira, né? Porque o que é uma onda eletromagnética? Isso é uma coisa que me buga muito também, desde a época da faculdade. Uma onda eletromagnética são campos elétricos e campos magnéticos que ficam oscilando. Uhum. Então, eles chegam num valor máximo, depois vão para zero, chegam no máximo e ficam oscilando, e esse campo ele se propaga. Mas aí eu paro para pensar, tipo, o que é um campo magnético? Porque, a princípio, quando você vai estudar campo magnético e tal, ele é só uma abstração, né? Você tem os corpos que se atraem, que se repelem, né? Dependendo dos polos, ou o campo elétrico também, né? Cargas iguais se repelem, opostas se atraem, e aí você representa isso com um campo elétrico. Mas aí você percebe depois que esses campos, eles podem gerar uma onda eletromagnética, que é a luz, ou que micro-ondas, raio-x, enfim. E aí eu fico pensando comigo mesmo, como que isso se propaga? Como que a oscilação dos campos se propaga, né? Aí talvez seria o caso de pensar em uma partícula, que é o fóton, né, que vai viajar da mesma forma que o gravitron, né, que é a partícula do campo gravitacional, Gravitacional. né? E é isso. É, É isso. esse negócio do campo eletromagnético é também porque magnetismo ativo gera um campo magnético, gera um campo elétrico, e o campo elétrico ativo gera um campo magnético. Não é isso? Isso. As cargas, corpos com cargas elétricas, quando eles se movimentam, eles geram um campo magnético. Uhum. E a variação do campo magnético gera movimento de carga elétrica. Então a gente vê que o campo elétrico e o magnético, eles têm uma interação entre eles, né? Uhum. Mas isso quando eles estão variando, quando eles estão se movimentando. Sim. Então é exatamente isso, né? Você lá gera na fonte de luz alguma variação dessa e ela se propaga como uma onda. Só que na hora de trocar, aí nisso ela propaga energia também. Uhum. E aí, o que é esse propagar energia? E por que a representação do fóton como uma bolinha é estranha, um pouco estranha? Porque, tipo assim, se eu pegar uma caneta e atritar aqui no meu cabelo, aí eu vou aproximar ela de um pedacinho de papel e ela vai atrair, né? Acho que todo mundo já viu esse experimentozinho na escola ou algum videozinho. Quem não tiver, me segue lá no Insta. Tem uns vídeos lá que eu faço com balão, eu faço isso com a água, né? A caneta atraindo a água, assim. Eu até me vestir de mago para fazer isso. Eu acho que eu vou até fazer outro, que tá bem antigo esse vídeo. Então, assim,
para eu movimentar o corpo, eu tenho que dar energia para ele. Então, esse campo, né? E aqui a gente tem essa energia sendo transmitida à distância. Então, quando a gente fala que a luz transmite energia, é isso, né? São campos eletromagnéticos. Quando ele chegar na matéria, ele vai interagir com ela. Então, de certa forma, a energia saindo de um lugar e chegando no outro, né? E aí, quando ela chegar na matéria, eu vou conseguir dar energia ali, ou para os elétrons, ou para átomos, né? Para partículas, enfim. Então, assim, tentar visualizar isso é muito louco. É muito louco. Isso é uma habilidade que o Einstein tinha muito grande, que ele não pensava em palavras, né? Ele pensava em imagens. E aí tem pessoas que pensam em palavras, tem pessoas que pensam em imagens, né? Ele era uma das que pensa em imagens. E aí ele tentava imaginar. Por exemplo, ele tentou imaginar assim, se eu fosse uma pessoa que tivesse com uma velocidade muito, muito grande, né? Se eu estivesse voando na velocidade da luz, e eu pegasse um espelho e colocasse na minha frente, eu ia conseguir ver a imagem? Né? Aí, de acordo com a teoria dele, sim, né? Porque a velocidade da luz não ia depender da minha velocidade. Então eu me veria sim. Se fosse laranjas, aí, por exemplo, a velocidade do som, né? Se eu estiver correndo na velocidade maior que a do som e gritar, o som vai ficar para trás, né? Você não Quem tá na minha frente não vai me ouvir. Tá eu e tu correndo na velocidade do som, um pouco mais, e eu grito, me espera aí, você não vai me ouvir, porque o som vai ficar todo para trás. Agora, com a luz, isso não acontece. Se a gente tiver, seria impossível, né? Hoje a gente sabe que é impossível graças ao próprio Einstein. Mas ele imaginou assim, eu e você correndo na velocidade da luz. Ao acender uma lanterna, eu ia te iluminar, porque a velocidade da luz não ia depender da minha, né? Pô, eu viajei, eu falei que não ia dar pra ver a imagem no espelho, viajei, legal ali. Na real, pra quem ia só ouvir, você podia não ter falado nada, que você só balançou a cabeça assim, ninguém nem ia saber. Mas a galera do YouTube vai ver. Mas é essa reflexão do Einstein, né? Ele pensou muito sobre isso que, né, essa dúvida, assim, essa curiosidade dele, que parece tipo assim, por que o cara vai pensar nisso? Ele não tem o que fazer, né? Vai jogar um Mas ele vivia de ser inteligente, cara. Qual é a sua profissão? Eu sou o cara mais esperto da sala. Esses dias eu vi uma frase que eu até postei ela no Twitter. Deixa eu ler ela aqui. Fala assim, ó. Eu postei no Twitter do Spot Física, inclusive, gente. Spot Física tem Twitter, sigam a gente. Tá vendo? Eu não sabia que eu ia falar disso no episódio, mas eu postei. As coisas que não levam a nada têm grande importância. Manuel de Barros. Isso é de um poema, né? E é isso. Tipo assim, o cara vai ficar pensando que, será que se eu estiver na velocidade da luz e olhar no espelho, eu vou ver minha imagem? Vai arrumar o que fazer, tá ligado? O pai dele devia falar, bicho, vamos trabalhar, né? A gente tem que pagar as contas. Inclusive, isso rolou com Einstein. Ele tava lá, morando com os pais dele, acho que era na França, se eu não me engano, e ficava lá de boa, passeando pelos campos, conversando com as pessoas, né, sobre ciência e tudo. O pai dele, a grana tá curta, você vai ter que trabalhar. Aí que ele foi fazer vestibular, reprovou, né, na primeira prova de vestibular que ele fez, ele reprovou. Aí ele foi fazer um supletivo para estudar as matérias de humanas, e aí depois passou. Mas foi essa curiosidade dele, que na época parecia muito boba, né? Hoje, você vai falar, quando alguém é muito inteligente, você fala, o cara é um Einstein, né? Talvez o pai dele falasse, nossa, esse meu filho é muito vagabundo, sabe? Não sei se o pai dele pensava assim de fato, né? Porque foi uma necessidade para a família que o Einstein começasse a trabalhar. E aí ele começou a dar aula, né, de física. E ele trabalhou também no escritório de patentes. Mas então, a princípio, parece uma curiosidade, na época, muito boba, né? É igual você falar assim, vamos tentar pisar na Lua. Pra quê? Sabe? Parece muita bobeira. Teve aquela guerra, como é que fala? Espacial, né? Corrida espacial. Que a ideia era você, tipo assim, imagina se você montar uma base militar na Lua. Você ia ter meio que uma visão privilegiada do mundo inteiro. Né? E aí você poderia pensar na possibilidade de espionar, de jogar mísseis direto da Lua, enfim, sei lá. Então, a motivação era mais militar mesmo, né? Mas a gente, em vários momentos da história, tem uma motivação que é
que é curiosidade do ser humano de entender o universo, de perceber as coisas, né? E que depois gera grande avanço tecnológico, né? E que muda, às vezes, a nossa visão de ver o mundo e tudo mais. Então, se você pensar bem, o nosso comportamento hoje muda muito, porque a ciência que a gente tem hoje muda a nossa forma de ver o mundo, por que a gente existe, né? De ver a religião e tudo mais. Então, às vezes, uma curiosidade que parece boba, é legal a gente explorar, sabe? A gente não ficar, assim, pautando tudo em o que isso vai me render, né? Por exemplo, de grana ou de... Pô, Einstein não devia pensar, se eu responder essa pergunta eu vou ficar muito rico. Com certeza não, né? Ele devia simplesmente ficar assim, viajando, tipo, caramba, será? Como é que deve ser isso e tal? E aí, ele é o Einstein, né? Não precisa falar mais nada. E toda essa... A pesquisa científica, ela resolve os problemas do amanhã, né? Então, Isso, exatamente. se não fosse esse tipo de coisa, a gente não tinha nem internet hoje. Então, Aham. Então, assim, qual a motivação para você fazer uma pesquisa, para você tentar explicar algum fenômeno, algum acontecimento? Nenhuma, é só curiosidade, é explicar mesmo. O que vai vir depois, não sei, não tem como saber, né? Não tinha como Einstein imaginar que graças a ele a gente, por exemplo, está aqui agora transmitindo esse podcast, né? Querendo ou falando dele, não. inclusive. Ele e muitas outras pessoas, obviamente, né? Mas assim, ele como uma peça fundamental que elaborou toda a relatividade e mais outras coisas, explicou o efeito fotoelétrico e tal, graças a ele a gente está aqui, né? Mas assim, com certeza na época ele não pensava na consequência que ia gerar a teoria dele, porque não tem como a gente adivinhar uma coisa que a gente não conhece, né? Tipo, isso é uma coisa interessante, tipo assim, existe uma tecnologia no futuro muito cabulosa e a gente não consegue nem imaginar ela numa ficção científica, porque a nossa mente não é capaz de criar, né? Até porque tecnologias e novas teorias são criadas a partir dos estudos que já existem, né? De outras pessoas, é um esforço coletivo, né? Então a pessoa só não consegue pensar em tudo, assim. É um esforço entre gerações, né? Isso. À medida que as coisas vão evoluindo, né? E existe essa escadinha, assim, de evolução científica e tecnológica, né? A ciência evolui, aí ela permite a tecnologia avançar um pouco mais. Aí essas novas tecnologias permitem a ciência evoluir um pouco mais. Então, tem muita coisa que a gente faz hoje que depende de acelerador de partículas, microscópio de tunelamento, né? Telescópios tipo Hubble, ou tipo o que foi lançado agora, né? Como que é o nome dele? Eu ia falar o nome daquela sonda que foi para o Sol, Solar Parker. Parker, né? Mas tem esse outro satélite novo aí. Deixa eu ver. Oxi. Hoje está me dando vários brancos de vários nomes, para variar. Mas eu vou descobrir agora. No Google, nosso amigo Google. James Webb. O James Webb é um telescópio muito mais potente que o Hubble. Então, ele vai conseguir captar imagens interessantes do universo e provavelmente trazer várias novas descobertas aí. Podem ficar de olho nos próximos anos, que deve vir algumas coisas interessantes, de novidade, assim, sobre o universo. E é isso. Bom, acho que essa fala eu considero a minha fala final, né? Essa questão da gente realmente alimentar a nossa curiosidade. Inclusive é um meio lema nosso, né? Sejam curiosos. Continuem curiosos. Continuem curiosos, porque eu acho que todo mundo nasce curioso, toda criança, né? Quer entender tudo e fica perguntando e tal. Tem gente que nem tem paciência. Eu acho massa pra caramba. E a gente vai perdendo isso. Muitas vezes é até podado, né? Na escola, assim, você pergunta demais, menino, cala a boca, deixa ser chato, né? Ou então você dá uma resposta muito inteligente na prova e o professor te mete um erradão, assim, porque ele queria uma resposta bem, não, eu falei isso na sala. Mas às vezes a resposta do moleque é bem mais massa, comigo, né? Cara, te juro, né? na faculdade. Eu não sei se eu já contei essa história aqui, que tinha uma prova de mecânica dos sólidos, aí a gente fazia
para encontrar uma resistência específica do material, a gente tinha que fazer uma matriz, né? Aí a gente resolvia a matriz e encontrava os elementos da equação, aí lançava esses elementos na equação, fazia uma integral lá muito doida e chegava na fórmula que você precisa para encontrar a resistência do material. Aí ele entregou os dados e falou assim: monte a matriz. Aí eu fui lá, pá, eu já estava estudando igual um maníaco, né? Eu fui lá e montei a matriz certinha. Aí eu resolvi a matriz, né? Aí eu dei os resultados do qual seria o resultado da matriz. Ele me deu um errado. Ele falou assim: só pedi pra montar, não pedi pra resolver. E ele escreveu, cara, do lado da questão. Eu falei: pô, você tá de sacanagem, né? Cara. Aí, não, vou te dar meio ponto pelo esforço. Qual foi, professor? Acertei. Não, você tem que seguir a instrução direitinho. Ah, meu Deus do céu. É foda, isso é complicado, porque assim, aí eu tô até com... Ontem eu apresentei um outro podcast que eu tô com um amigo meu sobre educação, ele é pedagogo, e o tema do nosso próximo é avaliação, inclusive. E aí que tá, né? Qual que era o objetivo da questão? Não é saber se você sabe montar a matriz? Você montou a matriz? Montou, então acabou. Se você quiser desenhar o Goku do lado, tipo assim, você não montou a matriz, né? Então, acho que às vezes os professores, principalmente das exatas, né, e física, engenharia, eles querem ter uma arrogância, assim, que eu acho que... Ele era um eu cara acho que assim, né? Ele era meio cri-cri mesmo. né? Se você estiver Acho que foi ouvindo o isso, Tyson. Giuseppe, eu nunca superei. Eu nunca superei. Eu sou traumatizado por sua causa. Acho que o Tyson que falou que o conhecimento ele não deve servir para humilhar as pessoas, assim, para encantá-las, né? Sim. A gente não tem que ficar querendo tirar onda porque sabe e querer se achar super fodão porque sabe uma parada. Porque todo mundo sabe algumas coisas, ninguém sabe de tudo. Fisicamente, humanamente impossível saber de tudo, né? Então, você vai se aprofundar no assunto e as pessoas vão falar, nossa, aí, tipo assim, a gente vem aqui e começa a falar de física moderna e relatividade, e a galera, nossa, como eles são inteligentes, né? Mas às vezes eu vejo pessoas falando de outros assuntos que eu não entendo, eu fico, caramba, eu fico de cara também, assim. Né? Eu acho que fiquei abismado com o cara falando de computador quântico, né? Quando eu tava vendo aquele vídeo, cara. Fiquei... aquele vídeo foi muito da hora, E o cara sabe muito de um assunto que eu fico pensando, como que eles sabem disso, né? Porque é uma parada num nível atômico, assim, é muito louco. E os caras sabem, então, tipo, é impressionante. E você vê que ele não fala com soberba lá, né? Tipo assim, olha aqui como eu sou foda, tô te explicando. O cara parece que tá trocando uma ideia, assim, né? Ele tá bem humilde. Tranquilão. Acho que é isso. Então é isso, gente. Adiantando a nossa frase final, continuem curiosos e permitam que os outros continuem curiosos, né? Para de ficar podando as pessoas. Pra que isso aí? Deixa a pessoa viajar na sombra dela, Encoraje a curiosidade das pessoas, das crianças principalmente. Meu filho, quando ele vem me perguntar alguma coisa assim, como funciona alguma coisa, ou como... pergunta alguma coisa assim que eu tô fazendo e pergunta como que funciona, eu fico todo empolgado, cara, eu vou começar a explicar pro moleque. Explicar, né? Aí, não, beleza, aí sai, mas eu fico todo empolgado quando eu vou ensinar ele a fazer alguma coisa assim. Com o meu eu gosto de fazer assim, quando tem alguma coisa que eu sei que a resposta é interessante, aí a gente vê, sei lá, um fenômeno assim, vem um arco-íris na parede, né? Aí eu paro e falo assim, por que será, né, que fica um arco-íris na parede? Aí às vezes ele já dá uma resposta que ele inventa da cabeça dele, né? Mas eu acho legal estimular essa curiosidade para que em algum momento, quando ele vê a resposta, ele achar interessante, sacou? E querer buscar, sempre ver as coisas e reparar detalhes e tipo assim, arco-íro. E ver as coisas e parar e se perguntar, né? Oxe, engraçado, por que, né? Por que é desse jeito? Por que é daquele jeito? E realmente buscar as respostas, né? Eu acho isso interessante. Mas eu acho que já vamos chegando aqui no nosso horário, né? Queria agradecer a todo mundo que participou aí do chat, quem participou mesmo mandando mensagens e off. Tem um outro amigo meu que entrou também e falou aqui, tô aqui assistindo, acessei aqui. E falou que o óculos ficou legal, valeu. Ele nunca tinha me visto de óculos. Isso que é amigo, né? Quantos anos a gente não se fala.
Não, mas brincadeira. Valeu por assistir, por participarem aí. E até o próximo. O próximo episódio vai ser sobre o quê, hein? Você lembra? Vamos ver na nossa listinha aqui. Vamos ver aqui rapidão. Cadê? Opa, não, peraí. Caramba, se perdeu aqui no. É. Caramba. Não, mas tá no grupo aqui, ó. Pronto. O Homem Invisível. O Homem Invisível. Pô, vai ser massa. Vamos falar de luz de novo. Vamos falar de luz de novo. A gente gosta de luz, né? Cara, mas você vê como que a luz é importante, né? Uhum. A óptica foi a última matéria que eu comecei a gostar da física. E hoje eu acho que é a que eu mais gosto. Que é a mais intrigante, é a que tem muitas perguntas para falar. Dentro do ensino médio, é a que mais se mistura com física moderna. Você pode ver que a gente está o tempo todo querendo falar de buracos negros, não sei o quê, não sei o quê. A luz vem entrando no meio, né? Hoje a gente falou muito de relatividade, das suas consequências e de partículas, bóson de Higgs e não sei o quê. Campo de Higgs, né? Do bóson eu não falei muita coisa. Uhum. E a luz está ali, né? A luz, ela está sempre no meio. Então, ela é realmente uma coisa muito misteriosa ainda pra gente. A gente conhece muito, mas ao mesmo tempo ainda é muito misteriosa. É verdade. Então valeu, galera, é isso. Eu queria agradecer também a presença de todo mundo aí, os comentários. Marcos, muito obrigado. Continue incentivando a sua irmã caçula a ser curiosa. E eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa nova. E mais um truque aí de você trocar ideia no almoço de família aí, que alguém falar da velocidade da luz, você fala assim, não, velocidade da causalidade. Da causalidade. Beleza? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse episódio. Pra nós foi muito divertido, pra mim foi muito divertido. E continuem curiosos. Falou.